Porque a primeira fala de Jesus para ele foi: filho, perdoados estão os teus pecados. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Colossenses 2, 7 e 8. 7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Chegou a hora da palavra. Vamos ler o Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Uma história lindíssima. A cura do paralítico de Cafarnaum. O texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Deixa eu parar aqui, eu quero dizer, Jesus estava em casa, está na sua casa. Jesus está na sala da casa de todos os homens e de todas as mulheres. Faça da sua casa o lugar onde Jesus se sinta em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. Jesus lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até onde Jesus estava, por causa da multidão que apertava dentro da casa, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham. Quero repetir isso aqui porque eu quero deixar isso muito gravado no coração de vocês. Vendo a fé que os 4 tinham, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. E eles ficaram pensando e raciocinando no íntimo deles. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo no seu espírito que era assim que eles estavam pensando, cogitando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas no coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico:
os seus pecados estão perdoados? Ou dizer a ele: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa? Eu lhes digo, para que vocês saibam que o homem, ou o filho do homem, tem na terra poder para perdoar pecados, olhou para o paralítico e disse: pegue a sua maca e vá para casa. E ele saiu, se levantou, pegou a maca na vista de todo mundo. E todo mundo ficou atônito, dizendo uns para os outros: nunca vimos tal coisa. E glorificaram a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos amigos você tem? Não, eu quero fazer a pergunta de outra maneira também. Você é amigo? Você é amiga? Você é amigo de quem? Quantos amigos podem depender de você? Você já foi ajudado ou ajudada por alguém que lhe estendeu a mão? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque a Bíblia trata a amizade como algo muito sagrado. Ser amigo, ser amiga, é algo muito sagrado. A Bíblia diz em Tiago que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi atribuído como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. A Bíblia Sagrada diz também que no livro de Êxodo que Moisés falava cara a cara com Deus, como um amigo fala com o seu amigo. E Jesus diz a mim e a você que ele, no capítulo 15 do Evangelho de João, que ele não quer nos chamar de servos, de escravos, de serviçais. Jesus disse: eu agora vou chamar vocês de meus amigos. Eu me lembro de uma música do Roberto Carlos. Roberto Carlos canta uma música que ficou muito famosa no Brasil inteiro, em que ele disse: eu quero ter 1 milhão de amigos. Quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu não sei se eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero que Deus saiba que eu sou amigo dele. Eu quero que Deus seja meu amigo. E eu gostaria de ter pelo menos 4 amigos ou amigas que eu pudesse contar no dia em que eu me senti paralisado pela vida. 4 amigos ou amigas que no dia em que eu estiver para baixo, no dia em que eu acordar de manhã e não querer sair da cama, eu quero ter 4 amigos ou amigas que no dia em que me faltar fôlego, que me faltar esperança, diga para mim assim: Ricardo, vamos revezar fôlego, vamos permutar esperanças. Bastam 4. Precisa ter 1 milhão de amigos. Basta alguém que nos ajude
Quando a gente estiver desanimado, eu repito, basta que alguém nos ajude. Quando a gente tiver sem vontade de sorrir, basta que alguém, ou alguém, alguém, nos abrace. Porque o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Quando a gente está desanimado, triste, abatido, basta alguém que nos acolha sem nos dar nenhum sermão. 4 amigos ou amigas que nos aponte uma luz, um caminho. Hoje eu estou muito agradecido aqui na Bethesda pelos amigos que fazem parte dessa reunião hoje aqui. Pessoal lá da técnica, que está fazendo a parte do som, da imagem. Pessoal de Libras, que está tornando e interpretando toda a nossa reunião para que surdos e surdas se sintam acolhidos. A pastora Fátima, que saiu de casa para estar aqui hoje, para celebrar conosco a ceia. O Denis, o Anderson, que vieram aqui para montar a ceia. Para quê? Por quê? Porque bastam alguns amigos e amigas. E eu estou fazendo todo esse rodeio porque nós temos a história de um homem que estava paralisado, paralítico, que nós não sabemos o nome dele, que não falou uma palavra. O texto não diz que ele pronunciou nenhuma frase, nada, ele ficou calado. E talvez ele estivesse calado pelo desânimo, pela tristeza, pelos anos, imóvel. Mas 4 amigos foram até a casa dele, 4 amigos foram até onde eles estavam, devem ter amarrado, se fosse no Nordeste, ele estaria dentro de uma rede. Amarraram cordas nos 4 cantos da maca onde ele estava, e disseram para ele: olha, nós vamos levar você até um homem que tem a resposta para o seu desânimo. Nós vamos dar a você um pouco da nossa esperança. Nós vamos dar a você um pouco do nosso ânimo. Você não tem agora nenhuma esperança, eu sei. Mas eu vou emprestar a minha esperança para você. E eu quero saber se você acredita que é possível a gente trocar de esperança e de fé. No dia em que eu estou sem fé, você me dá um pouco da sua fé. Você acha que isso é possível? No dia em que você está sem esperança, a gente permutar esperança. Eu dou um pouco da minha esperança para você. Você acha que isso é possível? Claro que é possível. E é possível, sabe por quê? E não é de todo esquisito que a gente troque fé e um empreste para o outro um pouco da sua fé. Porque tinha um centurião na Bíblia que o servo dele estava doente. E ele foi até Jesus e disse: Senhor, meu servo está enfermo. Jesus disse: eu vou até a tua casa. Ele disse: não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. E presta atenção, Jesus disse: eu nunca vi fé como a daquele centurião. O homem que estava lá longe foi curado porque um centurião emprestou a fé que ele tinha para aquele homem ser curado.
Um pai já pediu pelo filho e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, e o filho foi curado. O pai emprestou a sua fé ao seu filho. A mulher Sirofenícia precisava que a sua filha fosse curada e ela emprestou a sua fé à criança. Então vejam bem, é possível a gente permutar fé, permutar esperança. Você me dá um pouco da sua esperança quando eu estiver abatido, eu vou precisar. Passei por 3 cirurgias, tive problemas gravíssimos de dor neuropáticas, um nervo que brota da minha coluna estava sendo esmagado por um osso e eu fiquei 20 dias tomando morfina, fentanila, remédios fortíssimos na base de ópio na veia, nada passava a minha dor. E quantas vezes eu precisei que alguém me emprestasse a sua esperança. Chamei o Joel lá no hospital e disse: Joel, vem cantar um pouco para mim. Eu preciso da sua esperança. Joel levou o violão e eu disse para ele: não, sem violão, eu quero só a capela. Você canta baixinho no meu ouvido. E o Joel cantou lá na beira da cama para mim: tocou-me. Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Eu precisava de um amigo que naquela hora em que eu estava para baixo, destituído de toda força, de todo ânimo, ele me emprestasse o ânimo dele. E sabe que levantou o meu ânimo? 4 amigos foram até a casa de um outro que estava paralítico em casa, imóvel. E os 4 amigos disseram para o outro: nós vamos te emprestar a nossa esperança. Vamos permutar esperanças. Você diz: Ricardo, por que a gente precisa permutar esperanças? Porque ninguém se basta. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é um super-homem ou uma super-mulher, um Hércules. Ninguém se basta. Vejam bem, como eu não sou autossuficiente e como eu não me basto, há momentos em que será necessário você me pegar pela mão. E haverá momentos em que eu vou pegar você pela mão. E nós vamos assim permutando um ao outro. Eu não sei como foi a conversa desses amigos quando foram buscar o paralítico em casa. Foi que eles disseram para ele. Porque, óbvio, ele devia estar já desiludido, desencantado, triste, abatido. Eu acho que os 4 amigos disseram: deixa com a gente. Agora é conosco. E qual é o meu papel? Bem, o seu papel agora é confiar no nosso discernimento. O seu papel agora é se deixar levar. Essa é a permuta da esperança. Permuta da esperança é isso. Agora você se deixa levar por aquele ou por aquela que vem ao seu socorro, que lhe dá a mão. Eu fico pensando, que em toda a narrativa o homem não diz nada. O paralítico não fala absolutamente nada. Em toda a narrativa ele é um personagem, por assim dizer, passivo, oculto. Interessante. O protagonista da história é um personagem oculto. Olha que narrativa lindíssima. Que beleza literária é a Bíblia.
o protagonista, o sujeito principal da história, o paralítico, é oculto. Nós não sabemos a sua idade, não sabemos onde ele morava, nós não sabemos quem eram seus filhos, sua família, nós não sabemos absolutamente nada dele. O que nós sabemos dele é que ele foi conduzido pelos seus amigos. E há momentos assim, que a gente se entrega nas mãos daqueles que podem nos ajudar, que podem nos socorrer. Porque é hora de permutar esperanças. A segunda causa que eu vejo aqui é que esse permutar de esperanças, de fé, de 4 amigos que levaram um paralítico até a presença de Jesus, se torna tão importante para nós. Porque existem obstáculos, existem problemas na nossa vida que a gente só supera se for com a ajuda de outras pessoas. Eu vou repetir, existem obstáculos, problemas, dificuldades que nós só vamos superar se outros nos ajudarem. Quando os 4 amigos levam este homem até a presença de Jesus, o texto diz que a casa estava cheia e que eles não tiveram acesso, não tinham como entrar, não tinham como abrir alas para fazer o doente chegar até onde Jesus estava. E a alternativa foi a mais difícil, a mais complicada. Qual foi a alternativa? Vamos subir até o teto, vamos tirar a palha, o barro, porque as casas naquela época eram cobertas de palha, de barro. Vamos tirar as traves que seguram essa trave, esse barro. Vamos tirar os impedimentos. E vamos descer por cordas o homem até onde Jesus está. Veja que a logística, a estratégia foram complicadíssimas. Só com 4 isso seria possível, 3 não poderia, 2 não poderia, só com 4. Há desafios que nós precisamos de outros para nos ajudarem a superar. E aí nós precisamos permutar esperanças, precisamos nos revezar. Tem um ditado popular que diz que uma andorinha só não faz verão, não é? Andorinha só não faz verão significa que existem certas e determinadas lutas, causas, que nós vamos precisar uns dos outros, nos revezando, trocando, permutando esperanças. O andorinha só não transforma o racismo de um país, porque o racismo é estrutural. E aí ficam necessárias ações de outras pessoas. Sozinho você não vai conseguir. Se queremos transformar a mentalidade da homofobia, nós precisamos que pessoas heterossexuais deem as mãos às pessoas homossexuais e que juntos e juntas nós possamos transformar uma mentalidade preconceituosa. Precisamos. Se você é homossexual, saiba, você vai precisar de heterossexuais na sua causa. Inclusive de pastores e de pastoras, que se revezem com você para que uma mentalidade histórica, secular, milenar seja transformada. Nós precisamos
de nos unir, e a Bethesda está aqui lutando, através dos esforços, de um projeto da Bethesda chamado Espelho Meu, de mudar a questão da violência doméstica, da misoginia. Homens que tratoram mulheres, abusam de mulheres, violentam mulheres, agridem mulheres, matam mulheres. É preciso um esforço conjunto. Porque levar o paralítico até a presença de Jesus muitas vezes não é uma tarefa fácil. E aí a gente precisa de amigos que se permutam. Um desanima, o outro pega na mão, a gente vai se revezando, vai permutando, e você pega um pouco da minha esperança, eu dou um pouco da minha esperança para você, agora você soma a esperança do outro à nossa, e a gente dá a nossa para eles, e assim a gente vai caminhando, para que haja transformação. E eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, uma das coisas que nós precisamos muito nos revezar, hoje é a questão da pobreza, da miséria. Precisamos de esforços coletivos. Porque é óbvio que as grandes fortunas, os grandes ricos, não vão mudar a questão da miséria e da pobreza no Brasil. Se fosse assim, Jesus não teria nos advertido tanto quanto os perigos da riqueza. Então nós precisamos nos revezar com pessoas que têm sensibilidade, carinho e indignação. E vamos permutando esperanças para que a gente viva num país sem gente morrendo de fome. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade de que eu me basto. Tem aqui um homem paralítico em casa e ele não ia resolver e nem se resolver. E por quê? Porque muitas vezes, isso tudo, a gente precisa do outro, a gente precisa permutar esperanças, precisa trocar esperança uns com os outros, porque nem sempre a nossa autoestima está boa. Você sabe aquela coisa da autoestima que é, estou bem, sabe aquela altivez humana de dizer, vamos para cima, vamos para as cabeças, vamos arregaçar. Sabe aquela autoestima de dizer, eu tenho valor? Nem sempre isso está bem conosco. Muitas vezes a nossa estima está lá embaixo, sabe? A gente fica se sentindo menos. E eu vejo que esses 4 amigos foram importantes para o paralítico, porque esse paralítico estava, sim, com um problema de autoestima. Você diz, Ricardo, como é que você sabe que um homem que a gente não sabe o nome, onde ele morava, nunca falou uma palavra, como é que você sabe que ele estava com problema de autoestima? Sabe por quê? Porque a primeira palavra que Jesus diz para ele, logo que deita uma maca até a presença de Jesus, foi, filho. Jesus não diz o rapaz, Jesus não diz o cara, Jesus não diz o fulano, Jesus diz filho. E essa coisa de um mestre, de um rabino, de uma referência, de uma pessoa que todo mundo está olhando com admiração, olhar para um reles doente e dizer, filho, é de um valor.
Nós precisamos permutar esperanças, porque muitas vezes nós não estamos nos sentindo filhos, filhas. Nós não nos sentimos amigos, amigas. Nós não nos sentimos com valor nenhum. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos um CPF. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos membros. Muitas vezes nós nos sentimos clientes. Muitas vezes nas nossas vidas nós só nos sentimos sócios. Muitas vezes na igreja a gente só se sente auditório. Mais um, a casa está lotada. Descem um paralítico até a presença de Jesus, e Jesus, no meio de tanta gente, o distingue, chamando-o de filho. E eu quero hoje, nesta transmissão que vai a tantos lugares do mundo, dizer para você, permutar a minha esperança com você e dizer para você que está se sentindo um nada do nada, você que está se sentindo lixo, você que está se sentindo pozinho do pozinho, deixa eu lhe dizer, você é filho, você é filha, você tem uma dignidade que reconhecidamente é bonita aos olhos de Deus. Levante-se, olha que lindo. Levante-se. Saia dessa posição em que você está, porque você é filho. Mas, e aqui é a cereja do bolo da narrativa, Jesus olha para aquele homem e interessante, aquele homem precisava que os outros permutassem esperança por ele. Porque o maior problema daquele homem não era paralisia física. Porque eu sei que há algumas pessoas às quais eu estou falando hoje de manhã, que têm alguma deficiência e que precisam de usar para locomoção, uma bengala, uma muleta, uma cadeira de rodas. Mas esse não é o problema. O problema é que esse paralítico estava imobilizado na alma. Havia uma paralisia interior que era provocada por uma culpa. Porque a primeira fala de Jesus para ele foi: filho, perdoados estão os teus pecados. Vejam, ele não pediu perdão. Ele não falou nada. Não foi sequer ele que chegou lá na presença de Jesus, foram os amigos que o levaram. E Jesus diz a ele, sem ele ter pedido perdão, sem ele ter tomado qualquer iniciativa: perdoados estão os teus pecados. Porque o amor de Deus é proativo. Ele se antecede ao nosso pedido de arrependimento. Eu não sou perdoado porque me arrependi. Eu me arrependi porque fui perdoado. É diferente. E às vezes nós estamos tão arqueados debaixo da culpa. Nós estamos tão abatidos por causa da culpa, que a culpa nos imobiliza, nos paralisa. E antes dos movimentos físicos das pernas, ele precisava ser perdoado. E foi por isso que os amigos o levaram à presença de Jesus. Porque eles precisavam de alguém na terra com a autoridade de perdoar pecados. E eles sabiam
que só um na terra tinha autoridade de perdoar pecados, como Deus. Tanto que os fariseus e os doutores da lei que estavam na casa se escandalizaram e disseram: quem na terra pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa, vai viver. Vai viver sem precisar carregar esse peso, esse dedo acusatório que está na nossa consciência muitas vezes, paranoico, esse superego que nos destrói. Foi por isso que foi necessário que 4 amigos tomassem uma iniciativa de permutar esperanças com um homem que estava paralisado. Vamos permutar esperanças. Não é hora do individualismo, do egocentrismo. É hora de nós dividirmos um pouco do fôlego que nós temos uns com os outros, umas com as outras, porque os dias são difíceis e nós precisamos muito de nos ajudar mutuamente a sairmos da nossa cama, da nossa maca, e voltar para a vida. Me ajude, porque eu prometo que vou ajudar você. Tá bom? E juntos e juntas, de mãos dadas, nós vamos vencer os obstáculos da casa fechada, da casa lotada, da impossibilidade de sairmos daquilo que nos abate, para irmos viver a nossa vida. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.